E se uma única decisão sua pudesse mudar o destino de um país inteiro? Em 1917, o Brasil acreditava estar longe da guerra. A Primeira Guerra Mundial parecia um problema europeu, distante demais para nos alcançar. Enquanto o mundo sangrava em trincheiras, aqui o cotidiano seguia quase intacto. Portos funcionavam, jornais chegavam, a vida continuava. Mas a guerra não respeita distância. Navios brasileiros começaram a desaparecer no Atlântico. Civis morreram. E mesmo assim, o silêncio persistia. O governo hesitava. A população se dividia. Fingir neutralidade parecia mais seguro do que enfrentar o mundo. Foi nesse cenário que um homem comum decidiu agir. Ele não tinha exército, nem poder político absoluto. Tinha apenas consciência. Enquanto muitos preferiam não ver, ele escreveu palavras que ninguém queria ler. Uma atitude simples, mas perigosa. Romper o silêncio. Naquele momento, ele ainda não sabia, mas o Brasil jamais seria o mesmo depois disso. A decisão não veio em um momento de encoragem explosiva, veio em silêncio. O homem passou dias relendo jornais, observando mapas, escutando conversas sussurradas nos portos. Cada nova notícia parecia confirmar aquilo que ele já sentia no fundo do peito. O Brasil estava sendo atacado, e fingia que não. Navios mercantes brasileiros haviam sido torpedeados no Atlântico. Homens comuns, marinheiros, trabalhadores, morreram sem aviso. Não carregavam armas, não estavam em trincheiras, apenas faziam seu trabalho. Mesmo assim, o discurso oficial era cauteloso. Neutralidade, diplomacia, evitar conflitos. Essas palavras soavam bonitas nos gabinetes, mas vazias diante de corpos afundados no mar. Foi então que ele decidiu fazer algo que ninguém esperava. Não pediu permissão, não esperou consenso. Ele escreveu. A carta não era longa, mas era direta. Cada frase parecia uma lâmina. Ele falava de honra, de soberania, de vidas brasileiras tratadas como descartáveis. Questionava até quando o país aceitaria ser atingido sem reagir. Não havia insultos, mas havia algo pior. Verdade. A carta circulou, primeiro entre jornalistas, depois entre políticos. Em seguida, chegou ao governo. E ali causou o que nenhuma bomba havia causado até então. Medo. Porque palavras certas, no momento certo, são mais perigosas do que armas. A reação foi imediata e violenta nos bastidores. Alguns o chamaram de irresponsável, outros de patriota. Houve quem dissesse que ele estava empurrando o Brasil para uma tragédia sem volta. E talvez estivessem certos, mas a engrenagem já havia começado a girar. Nos jornais, o tom mudou. O povo começou a discutir aquilo que antes evitava. Em praças e cafés, a pergunta era a mesma. Até quando? A neutralidade, que antes parecia sinal de prudência, começou a soar como covardia. E então veio o choque. Outro navio brasileiro foi afundado, sem aviso, sem sobreviventes. A notícia se espalhou como fogo. Pela primeira vez, a indignação superou o medo. O país inteiro sentiu o golpe. E naquele instante, a carta deixou de ser apenas um texto. Ela virou símbolo. O governo não teve mais como recuar. Reuniões urgentes foram convocadas. Diplomatas pressionavam, militares alertavam, economistas calculavam prejuízos. Entrar na Primeira Guerra Mundial significava colocar o Brasil em um cenário para o qual não estava preparado. Mas não entrar significava aceitar que vidas brasileiras não valiam resposta. A decisão foi tomada. Quando o anúncio oficial saiu, não houve comemoração verdadeira. Houve silêncio. Um silêncio pesado, como o que antecede uma tempestade. O Brasil estava em guerra, e naquele momento o homem percebeu algo terrível. Não havia mais controle. Os primeiros convocados começaram a aparecer. Homens jovens, muitos sem jamais terem saído de suas cidades. Alguns acreditavam em glória, outros apenas obedeciam.
As despedidas foram rápidas, confusas, não havia certeza de retorno. As mães choravam em silêncio, os pais fingiam força, as esposas prometiam esperar. Navios partiram cheios de homens e voltariam vazios. No caminho, a realidade mostrou sua face mais cruel. Doenças, medo, falta de preparo. A guerra não esperou que o Brasil aprendesse. Ela apenas aconteceu. Alguns brasileiros morreram sem sequer ver o inimigo. Outros jamais pisaram em um campo de batalha, mas foram destruídos antes mesmo de chegar. E enquanto isso, o homem lia relatórios, números, datas, mortes. Cada linha parecia gritar: isso também é sua responsabilidade. Ele começou a ser evitado. Os mesmos que antes elogiavam sua coragem agora desviavam o olhar. A guerra deixara de ser ideia, era realidade, e realidades exigem culpados. À noite, ele mal dormia. A carta que escrevera parecia mais pesada a cada dia. Ele se perguntava se havia outro caminho, se o silêncio teria sido menos cruel. Mas toda vez que pensava nisso, lembrava-se dos navios afundados, dos corpos invisíveis no fundo do mar, e entendia que não agir também teria sido uma escolha igualmente sangrenta. O que ninguém sabia e o que tornava tudo ainda mais chocante era que o Brasil não estava preparado para receber seus próprios fantasmas. A guerra não estava apenas matando homens, estava criando algo novo, trauma, silêncio, culpa coletiva, e isso ainda estava só começando. A guerra terminou no papel antes de terminar nas pessoas. Quando os primeiros brasileiros começaram a voltar, o país tentou recebê-los como heróis. Houve discursos, bandeiras, promessas de reconhecimento. Mas bastou alguns dias para que a ilusão caísse. Eles voltaram, mas não eram mais os mesmos homens. Alguns traziam cicatrizes visíveis, membros amputados, corpos enfraquecidos por doenças, olhares vazios. Outros pareciam intactos por fora, mas carregavam algo mais profundo, um silêncio pesado, difícil de explicar. Ninguém chamava aquilo de trauma. Na época chamavam de fraqueza. Os que haviam visto a guerra de perto não conseguiam contar tudo. Faltavam palavras. Como explicar trincheiras cheias de lama e corpos? Como traduzir o som constante de explosões? Como falar de noites sem dormir, esperando a morte chegar em silêncio? Muitos preferiram calar, e o Brasil, sem saber ouvir, ajudou a empurrá-los para esse silêncio. Hospitais improvisados ficaram lotados. Doenças trazidas da Europa se espalharam rapidamente. A gripe, que já avançava pelo mundo, encontrou terreno fértil. Civis começaram a morrer sem nunca terem ido à guerra. A população começou a perceber algo assustador. O conflito não tinha ficado do outro lado do oceano. Ele havia atravessado junto com os homens. Famílias se desintegraram. Maridos voltaram agressivos ou distantes. Pais não conseguiam mais olhar nos olhos dos filhos. Alguns não suportaram o peso do que viram e buscaram alívio no álcool. Outros simplesmente desapareceram, não nos registros oficiais, mas da vida social. E no centro de tudo isso estava o homem que escrevera a carta. Ele acompanhava os acontecimentos com uma angústia crescente. Cada nova história de sofrimento parecia uma acusação silenciosa. A decisão que ele ajudara a provocar agora se espalhava como uma mancha impossível de limpar. E então, algo inesperado aconteceu. Ele recebeu uma carta, não de um político, não de um militar, mas de uma mãe. Ela não o acusava, não gritava, apenas descrevia o filho que havia partido cheio de sonhos e voltara irreconhecível. Falava de noites em claro, de gritos durante o sono, de um homem jovem que parecia envelhecido décadas. A carta terminava com uma frase simples: "Eu não sei se o senhor fez o certo, só sei que meu filho nunca mais voltou." Aquela frase o destruiu.
Pela primeira vez, ele entendeu plenamente o alcance de uma decisão histórica. Não eram apenas mapas ou tratados, eram vidas quebradas em silêncio. O Brasil tentava seguir em frente, a economia se reorganizava. O discurso oficial falava em progresso e amadurecimento internacional. Mas por baixo disso, algo havia mudado. O país perdera a inocência. Antes, a guerra era um evento distante. Depois, passou a ser uma memória coletiva, dolorosa, mal resolvida, evitada, e o homem passou a ser visto de forma ambígua. Para alguns, ele foi o responsável por dar voz à dignidade nacional. Para outros, o homem que abriu uma porta que jamais deveria ter sido aberta. Ele carregou ambos os rótulos. O tempo passou. As manchetes mudaram, outras crises surgiram, mas as marcas permaneceram. Anos depois, ao caminhar por uma praça, ele observou jovens conversando, rindo, planejando o futuro. E pensou nos jovens que não tiveram essa chance. Pensou também no país. O Brasil, depois da Primeira Guerra, passou a se posicionar de forma diferente no mundo. Mais atento, mais desconfiado, menos ingênuo. A neutralidade deixou de ser confortável. A política externa mudou. A relação com conflitos internacionais nunca mais foi a mesma. Tudo isso nasceu de um ato aparentemente simples. Uma carta. Mas o preço nunca deixou de ser cobrado. O homem envelheceu rápido. Seus cabelos embranqueceram cedo. Ele raramente falava sobre aquele período, não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que algumas verdades não aliviam, apenas machucam de novo. Ele compreendeu algo que poucos entendem. Toda decisão histórica tem vencedores, mas sempre cria feridos invisíveis. Eram esses feridos que lhe roubavam o sono. Não a glória oficial, nem os discursos vazios. Era a imagem do filho daquela mãe. O jovem que havia partido e não retornara, substituído por um espectro de si mesmo. Ele tentou encontrar a mãe, escrever de volta, oferecer algo, qualquer coisa que mitigasse a culpa. Mas a carta não tinha endereço de remetente. Era apenas um grito jogado ao vento, um depoimento anônimo que o destino fizera cair em suas mãos. Ele passou a tratá-la como um relicário macabro, guardada na gaveta mais funda da escrivaninha, ao lado de canetas, tinteiro e papéis oficiais. De vez em quando, nos momentos de maior solidão, ele a relia, forçando-se a sentir a dor do luto alheio como penitência. O homem era, afinal, um burocrata, um intelectual que usava a palavra como ferramenta. Ele lidava com conceitos de nação, soberania e honra. Mas a mãe o forçara a ver a única métrica que importava: a humanidade perdida. Ele olhava pela janela do seu escritório, vendo a cidade vibrar com um otimismo forçado, e sentia-se um fantasma entre os vivos. A reconstrução do Brasil pós-guerra era uma fachada elegante cobrindo uma fundação rachada. A epidemia do silêncio, o que chamavam de fraqueza ou melancolia de retorno, era, na verdade, uma chaga psicológica generalizada. Os ex-combatentes não se integravam, eram desajustados. A sociedade brasileira, estruturalmente despreparada para lidar com o horror, não tinha um vocabulário para descrever o trauma de guerra. Os médicos tentavam diagnósticos físicos, falavam em coração acelerado ou nervos abalados, mas ignoravam o abismo na alma. O tratamento era quase sempre a desqualificação. Vá trabalhar, diziam. Esqueça o que viu. Como se a memória fosse um objeto que se pudesse simplesmente guardar no armário. O isolamento dos próprios. As Forças Armadas, orgulhosas da participação, preferiam celebrar os mortos em combate, os heróis inequívocos. Os vivos, os que tremiam na fila do pão ou bebiam sozinhos nas esquinas, eram um lembrete inconveniente da feiura do conflito. Eram a prova de que a guerra não era apenas uma honra, mas também uma sujeira que precisava ser varrida para debaixo do tapete.
Muitos dos retornados tiveram suas pensões e direitos negados ou postergados indefinidamente por uma burocracia que só enxergava o papel e não a pessoa desfeita. O homem da carta iniciou sua própria cruzada silenciosa. Usando sua influência residual, ele tentou mover montanhas. Não podia reverter a decisão de enviar os homens, mas talvez pudesse aliviar a miséria do retorno. Ele começou a enviar cartas não assinadas para jornais e artigos para revistas especializadas, defendendo a criação de programas de apoio psiquiátrico, um termo que ainda não existia formalmente como o conhecemos hoje, e pensões dignas. Ele usava metáforas sutis, falava sobre a dívida de honra e a responsabilidade moral da nação para com seus filhos mais corajosos. Em sua jornada, ele conheceu um médico jovem, idealista, que havia servido na retaguarda e entendia a gravidade do que estava acontecendo. Este médico, com uma visão que ultrapassava o seu tempo, chamava aquilo de choque de combate. Não é covardia, o médico lhe confidenciou durante um encontro secreto em um café sombrio. É a natureza humana rompida. Eles viram a morte como uma rotina. E agora a vida normal parece uma piada cruel. Ninguém aqui entende que eles não temem a morte, eles temem a própria vida. E o Brasil, ao ignorá-los, está matando-os pela segunda vez. Essa aliança entre o burocrata arrependido e o médico visionário deu origem a um pequeno, quase clandestino, movimento de apoio. Eles montaram um abrigo improvisado fora do radar oficial, um lugar onde os veteranos podiam beber um café sem serem julgados pelo tremor nas mãos. Era um lugar para a palavra não dita, onde o silêncio pesado podia ser compartilhado e entendido, não como fraqueza, mas como a única resposta possível ao inominável. O homem nunca recebeu reconhecimento por esse trabalho. Seus artigos foram diluídos e esquecidos. O abrigo, esmagado pela falta de recursos, fechou após poucos anos. A ferida do país não era para ser curada, era para ser ignorada até que se tornasse uma cicatriz feia e profunda, mas invisível sob as roupas da modernidade. Anos depois, ao caminhar por uma praça, ele observou jovens conversando, rindo, planejando o futuro. E pensou nos jovens que não tiveram essa chance. Pensou também no país. O Brasil, depois da Primeira Guerra, passou a se posicionar de forma diferente no mundo, mais atento, mais desconfiado, menos ingênuo. A neutralidade deixou de ser confortável. A política externa mudou. A relação com conflitos internacionais nunca mais foi a mesma. Tudo isso nasceu de um ato aparentemente simples, uma carta. O homem parou e olhou para uma estátua recém-inaugurada no centro da praça, erguida em homenagem aos heróis da Grande Guerra. Os nomes gravados na placa eram dos mortos em ação. Nenhum dos que sobreviveram, nenhum dos que retornaram quebrados estava ali. A estátua era polida, grandiosa, uma celebração de uma ideia de guerra higienizada, livre de lama e gritos. Ele sentiu um arrepio. A guerra realmente havia terminado no papel e nas estátuas, mas não nas pessoas. O homem que escrevera a carta que mudou a história, que dera dignidade ao país, agora era apenas um velho com a consciência pesada, um detentor do segredo sombrio do que realmente custa a honra. Ele se afastou lentamente, misturando-se à multidão indiferente. Seu último ato de serviço, ele percebeu, era ser a última testemunha do sofrimento silenciado. Ele não buscava perdão, apenas aceitação de que seu legado era duplo, a conquista da nação e a tragédia dos seus filhos. Ele havia aberto a porta do campo de batalha e, ao fazê-lo, havia involuntariamente condenado uma geração ao exílio dentro de seu próprio país. No final, a única verdade que restava era a frase da mãe anônima, que ressoava em seu peito como uma nota fúnebre.
Eu não sei se o senhor fez o certo. Só sei que meu filho nunca mais voltou. O homem respirou fundo o ar frio da praça. Era um domingo e as famílias passeavam. Ele sentiu o peso da história nos ombros, não como um fardo de glória, mas como um manto de luto não resolvido. Ele era o arquivo vivo da guerra que terminou, mas que nunca parou de matar. E ele sabia que para o Brasil seria preciso mais de meio século para que o país finalmente começasse a chamar aquele silêncio de trauma. Ele continuou a caminhar, um espectro do passado no presente barulhento, sabendo que, embora as bandeiras tivessem sido guardadas, a guerra ainda estava viva e respirando nos cantos mais escuros da memória nacional.